Olá sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Um Samba Uma História, série que visa relembrar grandes desfiles do carnaval brasileiro. Hoje nós vamos para São Paulo para relembrar o desfile da Acadêmicos do Tatuapé de 2014, ano em que a escola fez uma homenagem a São Jorge, um desfile que, ao meu ver, é marcante, é um marco para a escola da Zona Leste e por isso está aqui na nossa série. Então venha conosco relembrar este desfile. Bem, o Tatuapé, ou a Tatuapé, ela nasce em 52, não com esse nome, mas sim com o nome de Unidos de Vila Santa Isabel. E a escola vai ganhar o nome Acadêmicos do Tatuapé apenas em 1964. A Tatuapé vai ter como um de seus principais pilares de formação e de constituição o nome de Oswaldo Vilaça, conhecido como Mala. E ele vai trazer duas contribuições muito importantes para a escola da Zona Leste de São Paulo. Além de organizar mais um grupo carnavalesco numa área um pouco afastada da região central, ele vai trazer para o Tatuapé a influência do Império Serrano, que vai ser anos depois a madrinha da Tatuapé, e por isso mesmo que o símbolo da Tatuapé é um agogô, que faz homenagem também ao ritmo do Império Serrano. Mas o Mala, o Oswaldo Vilaça, ele vai trazer essa malemolência, esse jeito malandreado, esse jeito do samba para a Tatuapé. Então ele é uma figura super vital. E a Tatuapé vai desfilar pela primeira vez em 68 no grupo de acesso, no ano da oficialização. Isso é importante porque a escola vai ser vice-campeã, já sobe direto para o grupo especial em 69. E aí a escola vai ter duas passagens arrebatadoras, tanto 69 quanto 70, que a escola vai conquistar um terceiro lugar. Vai ficar atrás apenas do Peruche e da Nenê, e vai estar sempre ali em embate com as grandes escolas da época. Só que na década de 80 tudo vai mudar. E a escola vai entrar num certo declínio, o que vai fazer que em 87 a escola deixe de desfilar, num tempo que vai até a década de 90. Mas é em 2004 que a escola vai retornar ao grupo especial, numa apresentação eu considero belíssima, no desfile em homenagem ao bairro do Tatuapé, em 2004, no ano dos 450 anos da cidade de São Paulo, em que os enredos eram temática única, né, falar da cidade, e a Tatuapé fez um desfile muito aguerrido naquele ano. Mas a escola não vai se fixar, em 2006 ela já vai retornar de novo ao grupo de acesso, e aí a gente vai ficar um período um pouco longo aí da Tatuapé fora da elite. A Tatuapé retorna em 2013 para o desfile da Bete Carvalho, em que vai fazer uma apresentação muito boa, e aí a gente chega em 2014. Então a Tatuapé vinha numa sequência muito interessante, uma sequência que estava sendo encabeçada não exatamente na presidência, mas ali nos bastidores com Eduardo dos Santos, que é o atual presidente da Tatuapé e que vai assumir em 2014. O Eduardo dos Santos, eu considero ele como um presidente que vai revolucionar o carnaval da Tatuapé e ele vai dar uma outra perspectiva para o carnaval de São Paulo. Por quê? A partir de 2014, o Tatuapé iria apostar não só num samba, num enredo mais coeso, mais popular, se assim podemos dizer, mas a escola iria apostar numa estrutura de desfile não muito luxuosa, não com esses brilhos e alegorias gigantescas. Isso não seria a marca da Tatuapé, mas a escola iria apostar no seu componente. Então evolução e harmonia eram, vamos dizer assim, os trunfos da Tatuapé para 2014. Então assim a gente chega no desfile de Poder, Força e Devoção, São Jorge Guerreiro, um enredo desenvolvido pelo Mauro Xuxa.
E a escola chegava para 2014 com a possibilidade de, quem sabe, brigar pelo desfile das campeãs e, por que não, pelo título, o que não era nada impossível, mas também não seria nada tão fácil. Mas antes de a gente ir ao enredo, nós vamos ouvir o samba composto pelo Márcio André Filho, pelo Vaguinho, interpretado pelo Vander Pires e pelo Vaguinho, e a bateria qualidade especial, que foi comandada pelo mestre Igor. Valente guerreiro, com seu ideal, nasceu pra lutar contra o mal. É Jorge, lá da Capadócia, com seu cavalo e sua lança, espalhou a terra a esperança. Em sua lenda, salvou nossa gente, venceu o dragão, cruzou o continente. Olha pra minha mão, meu pai, é proteção, é muito axé, filho, encenar canções, poemas, carrego na pele, sua tatuagem, no teu coração. Tu és cavaleiro, de tantas batalhas, São Jorge guerreiro, você nunca vai. O meio de do braço da pé, e do clarão da rua, sou da tua terra. Canto forte oração, esse inimigo não me alcançará. O samba da Tatuapé, ao meu ver, ele segue à risca o objetivo dele, que é ser o samba enredo. Acho que quando você ouve o samba, você vai entendendo, quando você vai vendo de cine, você vai entendendo o que o carnavalesco quer e o que a escola está desejando. Que é exatamente não contar facsímile, se assim podemos dizer, a história de São Jorge. Então a escola não quer falar de como surge São Jorge, de como começa a sua peregrinação lá na antiguidade, como ele se insere na Idade Média dentro da Europa, contar as lendas de São Jorge, como por exemplo a lenda do dragão. Esse não é o objetivo deste enredo. O objetivo do enredo é, a partir da ideia de fé, poder e devoção que o São Jorge tem na sua iconografia geral, a partir disso a gente vai interpretar como São Jorge é visto pelas diversas sociedades, em especial a sociedade brasileira, onde São Jorge é talvez só atrás de Nossa Senhora Aparecida, um dos santos mais com maior poder de devoção dentro da sociedade brasileira. Então a escola acerta nesse ponto. Eu acho que ao invés de fazer um enredo que falasse de São Jorge nos seus diversos aspectos históricos, a escola pegou a ideia da devoção, a ideia dessa sociabilidade cristã que o São Jorge traz, e o secretismo, no caso em Ogum, que tem uma parte do enredo que é bem longa nesse sentido. Então, para efeitos de comparação, o desfile da Estácio de Sá, que vai falar de São Jorge também, é um desfile que peca desse sentido. Lá na Estácio, no Rio de Janeiro, a escolha foi tentar contar a história de São Jorge, e não a peregrinação
ou a devoção que São Jorge causa. E acho que isso o samba faz muito bem. Acho que os 3 compositores conseguiram pegar essa essência, pegar a essência que o Mauro Xuxa colocou no enredo e gerou um dos melhores sambas da história da Tatuapé, que vinha numa sequência também muito boa de sambas. E aqui o samba da Alice Brandão, o samba da Beth Carvalho e o samba de 2014, e que aliás seria uma marca da Tatuapé até o título dela, e depois do título essa marca de ter bons sambas. Então assim a gente chegava num enredo, num desfile, em que a emoção, talvez essa seja a melhor palavra, seria o ponto-chave para a escola conseguir ter o bom desempenho. Logo de cara nós temos a comissão de frente, em que conta a história de Jorge desde a sua infância. E aqui nós temos o Jorge e o apego que ele teve ao cristianismo, a cavalaria e Capadócia, região da atual Turquia, onde ele habitou. Em seguida nós temos Diego Jussara, que vem logo atrás de um tripé desnecessário, diga-se de passagem, representando a luta contra o mal. E aqui talvez uma alusão não só ao embate ao dragão, mas também um embate que São Jorge teve que ter devido à perseguição que ele teve por ser cristão. Em seguida nós temos as Águas Imperiais, numa ala coreografada, e o Abre Alas, que fala exatamente da luta de Jorge com o dragão, que é talvez a simbologia mais bem difundida do santo guerreiro. Em seguida nós temos como São Jorge ele é interpretado como padroeiro, ou como um grande mártir da Igreja Católica, no sentido exatamente da luta não só contra as tentações, como o demônio, e assim podemos dizer, mas principalmente de Jorge como uma figura de proteção. E assim nós temos as cruzadas, que é onde ele vai ser difundido da antiguidade da região do Oriente Médio até a Idade Média. E assim nós chegamos à Inglaterra, de onde vai vir inclusive a lenda do dragão, Catalunha, Moscou, Portugal, a África, onde São Jorge ele é visto como padroeiro da agricultura, até chegarmos aí sim no Brasil, na segunda alegoria, em que nós temos a vinda da família real para o Brasil em 1808, e com isso trazendo a devoção de São Jorge. Em seguida a escola chega em tempos um pouco mais contemporâneos, que assim a gente vai ter os escoteiros, bicheiros, soldados, policiais, bombeiros, cavaleiros, seguranças e serralheiros, que tem São Jorge como protetor. Nós temos a alusão ao Corinthians, onde São Jorge é quase que uma entidade, e já foi inclusive a estampa da camisa do time de futebol, em que vem inclusive a ideia do fiel, que também vem da escola Gavenza Fiel, mas também vem do time e da devoção a São Jorge. Em seguida nós temos o padroeiro das escolas de samba, como União da Ilha, Beija-Flor, Império Serrano, Imperatriz, Porto da Pedra, Grande Rio e a própria Gaviões Fiel. E na astrologia, em que São Jorge é representado como Marte e o signo de Áries. Logo em seguida, no terceiro setor, nós vamos ter as representações de São Jorge dentro do sincretismo religioso, que começa na terceira alegoria, em que nós temos Preto Velhos, a própria visão de Ogum, num carro bastante bonito, bem escultórico, inclusive. E assim nós vamos ter as baianas vindas de Ogum e Iê, os orixás das estradas e da forja, que é exatamente a representação que a gente tem de Ogum e de São Jorge indiretamente, o número 7 ou seus múltiplos, numa alusão à região de Ifé, onde Ogum ele é dividido em 7 partes. E nessas 7 partes são os instrumentos de ferro que ele carrega, como alavanca, machado, pá, enxada, picareta, espada e faca, que são exatamente vindos da forja. E nós em seguida nós temos as oferendas a Ogum, como feijoada, inhame e a cerveja. O que nos faz levar ao quarto carro, São Jorge no entretenimento e arte. E aqui nós temos alusão à música, à pintura, aos contos, livros, filmes, peças teatrais e novelas, que tem alusão, no caso o São Jorge ele é uma inspiração
para estes elementos culturais, ou ele é o próprio personagem principal. E assim nós chegamos ao final do desfile, em que nós vamos ter a cavalhada, que é inspirada na luta de São Jorge contra o mal, contra o dragão, o que nos leva ao Rio de Janeiro, em que São Jorge ele é comemorado no dia 23 de abril. Nós temos também a Umbanda, nós temos a devoção e a procissão de fé a São Jorge, o que nos leva ao carro que tem o nome do título do enredo, que é o carro Poder, Fé e Devoção, em que aqui a escola novamente aposta em esculturas, pedindo, clamando proteção ou agradecimentos ao São Jorge Guerreiro. Bem, a Tatuapé terminou aquele desfile, ela de fato terminou com o desfile do grupo especial, foi a 14ª escola de desfilagem, de dia. Foi uma apresentação muito emocionante, eu lembro que eu estava lá no Sambódromo, foi uma coisa assim, era uma Tatuapé nova. 2013 a Tatuapé tinha feito bom desfile, mas faltava alguma coisa. Acho que em 2014 a escola apostou alto no enredo popular, e ela trouxe o popular de São Jorge. Acho que isso é o mais interessante. Os enredos católicos nos desfiles de escolas de samba, eles tendem a se aproximar muito da lógica do popular. E o que é trazer o popular? A gente tem um catolicismo que é consagrado, esse catolicismo que, vamos dizer assim, está mais inspirado no tradicionalismo. E esse catolicismo ele é muito comum em áreas um pouco mais urbanas, eu diria. Quando a gente vai para o interior do Brasil, a gente encontra um outro tipo de catolicismo. É um catolicismo mais artesanal, é um catolicismo que tem uma devoção a estes santos. E estes santos se tornam mais do que santos, eles se tornam guias, inclusive de proteção, de acreditar numa nova perspectiva, mesmo que as pessoas saibam que isso não vai ocorrer. E além disso, quando a gente vai para o interior, essa devoção se transforma em festa. É o que o Roberto da Mata fala de um calendário um pouco festivo que a gente tem no Brasil. E acho que a escola apostou nisso e apostou bem. A Tatuapé, infelizmente na apuração, vai perder décimos, e são décimos preciosíssimos. A escola vai perder 0,8 em evolução e vai perder também décimos em fantasia, o que vai fazer com que a escola não consiga pontuar bem nestes quesitos. Só para vocês terem noção, se a Tatuapé tivesse tirado 10 em evolução, ela teria empatado com a campeã, que foi a Mocidade Alegre, em pontos, 269,7. Se ela não tivesse perdido ponto em samba enredo, que ela vai também perder um décimo, ela ganharia. Então a Tatuapé, ela em 2014 percebeu que a escolha de um enredo popular, mas dentro de uma estrutura técnica com seus componentes, poderia dar certo. E deu certo. Acho que 2014 é o ano de retomada ou de um novo rumo para Tatuapé. Normalmente a gente lembra dos desfiles campeões, 2017, 2018, a gente lembra do vice-campeonato que é 2016, mas para mim 2014 é o eixo principal que transforma a Tatuapé de uma escola que poderia ser promissora para uma escola que se torna promissora. A Tatuapé vai ter vários problemas em 2015 que colocam ela quase no rebaixamento, o que vai fazer com que a escola reestruture muita coisa e chegue em 2016 vice-campeã naquele desfile sobre a Beija-Flor, em 2017 o campeonato com a África e 2018 o bicampeonato sobre o Maranhão. Hoje a Tatuapé é uma potência e essa potência, ao meu ver, surgiu na devoção de São Jorge. Acho que São Jorge abençoou a Tatuapé a partir de 2014. Acho que a escola hoje ela é protegida pelas armas, literalmente, de São Jorge. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Se você tem alguma lembrança desse desfile, você acha que esse desfile poderia surpreender mais ainda, deixa aqui nos comentários. Não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e assim por diante. Não deixe aqui no YouTube de clicar o sino de notificações, de nos seguir
e deixar o seu like neste vídeo. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam, nunca deixem de sambar e que São Jorge nos proteja.